Bom, vamos iniciar aqui então. Vão mandando um alô, boa noite aí no chat para eu saber quem já chegou por aí. Estão meio acanhados hoje. Cadê o boa noite aí de sempre para eu ver quem já chegou por aí no chat? Bom, pessoal, nessa aula 4, nessa semana 4, nós vamos falar de introdução à simulação em série de filas. Porém, antes da gente falar do assunto da aula 4, eu não esqueci que ficou um exercício da semana anterior, né, para a gente retomar hoje. Então, vamos organizar aí, né, a nossa aula para dar tempo a gente resolver esse exercício, para a gente introduzir o assunto de hoje e também resolver aí alguns exercícios da aula 4, ok? Então, só, né, contextualizando um pouquinho vocês, nas últimas 2 semanas, mais especificamente ali, né, semana 2 e 3, nós vimos alguns modelos de filas, nós vimos algumas equações relacionadas a esses modelos de filas, né, como calcular alguns parâmetros, mas eu não sei se vocês perceberam que tinha algo em comum, né, no que nós vimos modelos de filas na semana 2, que era com comportamento exponencial, modelos de filas básicos, e na semana 3 nós vimos modelos de filas com comportamento não exponencial, né? Mas tinha algo comum entre esses dois casos, que a gente estava vendo ali modelos de filas que tinha um ou mais atendentes, um ou mais postos de atendimento, mas todos esses postos de atendimento, eles faziam a mesma coisa em paralelo, né? Eles faziam a mesma operação. Quando tinha 2, 3, eles faziam o mesmo serviço, prestava ali o mesmo atendimento. Hoje nós vamos ver como que se formam as filas em sistemas que possuem uma sequência de atendimentos, que é a famosa série de filas, né? Sistemas em série. Então, quando nós temos diferentes postos de atendimento sequenciais que executam serviços diferentes. Então, a gente hoje, né, vai abordar essa estrutura de sistema de filas que se chama, então, série de filas. E até porque quando a gente for na prática, né, quando vocês olham para o ambiente produtivo que vocês trabalham, seja a prestação de um serviço, a gente se depara com série de atendimentos diferentes, em que cada atendimento demora um tempo diferente para ser realizado também aquele atendimento. Então, como isso é mais comum na prática, a gente não poderia deixar de ver aqui também nas nossas aulas, tá bom? Mas antes da gente iniciar a semana 4, então vamos resolver rapidinho o exercício que ficou da semana passada de análise de custos, não sei se vocês lembram. Então, vou retomar um pouquinho aqui rapidinho para depois a gente ir para o assunto dessa semana. Então, pela nomenclatura de Kendall, nós vimos que ela é formada, né, por essas 5 letrinhas. Então, quando a gente quer referenciar algum modelo de filas, a gente pode usar a nomenclatura de Kendall para isso. Então, letra A representa distribuição de tempos de chegada, B, distribuição de tempos de atendimento, C, quantidade de postos que nós temos em paralelo, D, a capacidade física do sistema, se ela é limitada vai ter um número, se não o infinito aparece aqui, né? E a disciplina de atendimento, se é FIFO, se é LIFO, nós já vimos isso também lá nas primeiras semanas. Na aula 2, nós vimos, então, modelos de filas básicos, que tem distribuição exponencial, né, para processo de chegada e de atendimento. Então, lá na nomenclatura de Kendall, modelos de filas básicas, eles começam com esse MM no início, né? Gente, tudo isso é revisão, por isso que eu tô passando rapidinho, pra gente ir pro exercício da semana passada, tá? Então, modelos de filas básicos, dados de chegada e distribuição dos tempos de atendimento seguem comportamento exponencial. Então, na nomenclatura de Kendall, vai começar com MM. Isso nós vimos na aula 2. E a aula 3, que foi semana passada, nós vimos modelos de filas com comportamento não exponencial. Quando nós não temos um comportamento exponencial, então aqui para dados de chegada e atendimento. Essas distribuições de chegada e atendimento, elas são desconhecidas. E elas sendo desconhecidas, a gente pode usar ali a variabilidade dos dados, a variância, né, para calcular os parâmetros de fila, ou a gente conhece, né, e ela pode ser aqui chegada exponencial e atendimento, uma degenerativa, uma distribuição de Erlang, e a gente viu isso na semana passada. Então, nós vimos novos 4 modelos de filas, né? O MG1 infinito FIFO, quando ali ela é geral, a distribuição dos postos de atendimento. Modelo MD1 infinito FIFO, quando para postos de atendimento a gente tem uma distribuição degenerativa, ou seja, constante, sem variabilidade dos dados ali de atendimento. O modelo M-Erlang do tipo K1 infinito FIFO, quando distribuição de atendimento segue, né, uma distribuição do tipo Erlang, e o EKM1 infinito FIFO, quando os dados de chegada seguem uma distribuição Erlang e daí o atendimento uma exponencial. Então, nós vimos esses 4 modelos, resolvemos exemplos
né, de todos esses modelos de filas na semana passada. Então, se alguém não estava, né, depois confere a aula 3 se ainda não viu. E ficou um exemplo 5 para nós resolvermos, que era análise de custos em cima de modelos de filas. Então, vamos resolver esse exemplo 5 que ficou faltando a gente ver sobre análise de custos, daí a gente inicia aí o assunto da semana 4. Então, lá no exemplo 5, que eu fiquei devendo aí para vocês, dizia assim: uma empresa terceirizada processa a documentação de vagões de trem a serem carregados na ferroviária de Maringá. E atualmente tem apenas um funcionário responsável para tal procedimento. Então, nós temos um funcionário que presta ali o atendimento, ok? O funcionário demora, em média, 20 minutos para dar baixa em toda a documentação e autorizar o carregamento, seguindo uma distribuição exponencial. Sabe-se que, em média, chegam para ser liberados 2,8 vagões por hora, também seguindo uma distribuição exponencial. Então, 2,8 tem relação com dados de chegada, então tem relação com lambda, e os 20 minutos tem relação com o atendimento desse funcionário, então está relacionado ao MI. E a gente sabe que o custo de cada vagão parado é R$20 por hora. Para avaliar o custo do sistema, o gerente considerou o custo do funcionário sendo R$15 a hora. Então, a hora desse funcionário que presta atendimento é R$15. Analise a quantidade de funcionários que levará a um menor custo. Então, a gente tem que encontrar se o menor custo vai ser manter um funcionário, se é 2, 3, 4. Para isso, a gente vai usar a análise de custos que eu iniciei, né? Mostrei a teoria para vocês na semana passada. O Anderson está perguntando se eu deixei a planilha do Excel disponível. Anderson, eu tinha disponibilizado para a professora Thaisa, vou pedir até para a Miriam conferir lá no ambiente da disciplina se ela colocou para vocês, tá? Mas na semana passada eu já tinha enviado para ela, então se não colocou, a professora Miriam coloca para vocês ainda hoje, tá bom? Mas deem uma conferidinha lá no estúdio. Então vamos lá, para resolver esse exercício, eu vou abrir com vocês aqui então o Excel, que, né, se não for disponibilizado, vai ser disponibilizado aí para vocês. Opa, não é esse. Esse é o que a gente vai ver hoje. Deixa eu abrir o correto aqui. Esse aqui. Então, esse é o Excel que vai ser disponibilizado. Tem vários exemplos. A gente resolveu esses na semana passada, que está em branco, né? Que eu acabei não salvando. Mas aqui faltou, então, o exemplo 5, que é o que nós vamos resolver agora. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver esse exercício? Primeira coisa, eu já meio que pré-preenchi aqui, por quê? A gente vai fazer análise de custos. Para fazer análise de custos, vou voltar aqui, ó. Essa era a fórmula que a gente viu na semana passada para análise de custos. Então, a gente tem que, para análise de custos, o que nós precisamos fazer? A gente precisa aplicar essa fórmula. Quem que é o CX? O CX é o custo lá do funcionário. Então, no exercício, a gente tem que o funcionário custa R$15 a hora. Então, está relacionado ao custo do funcionário. O X é o número de funcionários que a gente vai calcular o custo. Se eu estou calculando para 1, para 2, para 3. O CW é o custo do vagão parado, que nós também temos aqui, que é de R$20 a hora. E, deixa eu voltar lá. E o NS a gente calcula pelos parâmetros de fila. Então, eu coloquei aqui, ó, duas partes para vocês. Uma para a gente calcular o MM1 infinito FIFO, ou seja, para a gente encontrar o NS tendo um funcionário, então o modelo fica MM1 infinito FIFO, porque dados de chegada e atendimento são exponenciais. O lambda 2,8, que fala lá no exercício, né, que chegam aqui, ó, 2,8 vagões por hora, seguindo distribuição exponencial. Então, lambda 2,8 e o Mi 3 vagões por hora, porque ele fala que o atendimento leva em média 20 minutos. Então, a gente vai fazer aqui 60 dividido por 20. Se ele leva 20 minutos para cada vagão, quantos vagões ele atende em uma hora? Então, 60 dividido para 20. Então, ele atende 3 vagões por hora. E daí, aqui eu apliquei as fórmulas do MM1 infinito FIFO. Isso é assunto da aula 2, vou até escrever aqui, ó. Então, essas fórmulas, a gente fez vários exercícios lá na aula 2, tá bom? Calculei os parâmetros de fila, segundo o que a gente aprendeu na aula 2 para MM1 infinito FIFO, e cheguei no valor aqui de NS, né? Assim como dos outros parâmetros. Agora, a gente consegue calcular o custo para manter um funcionário, que é o caso do MM1 infinito FIFO. Então, aqui embaixo, ó, coloquei uma tabelinha para a gente calcular esse custo relacionado a um funcionário. Então, a gente tem que o CX é o custo do funcionário, que o exercício fala que é R$15 a hora. O CU, deixa eu até apagar aqui para a gente fazer o cálculo.
O X, aqui é a mesma coisa, é SX, porque X é número de funcionários. Aqui a gente trata o número de funcionários como S, né? Então, um funcionário, que a gente está testando aqui para um posto de atendimento. Então, o CU pode aparecer CU ou CW, por isso que eu coloquei os dois, mas é a mesma coisa aqui, tá bom? CW, então, é o custo do vagão parado, que a gente viu no enunciado, que é R$20 a hora. E o NS para um funcionário? A gente encontrou aqui em cima, ó, 14. Então, é 14. Então, qual que é o custo para a gente manter só um funcionário? Vai ser igual o custo do funcionário vezes a quantidade de funcionários, por entre parênteses aqui, para não ter erro, mais o custo de um vagão parado vezes o NS. Então, isso é um custo de R$295 a hora para a gente trabalhar com apenas um funcionário. E agora, para eu testar para 2 funcionários, a gente faz a mesma coisa, só que agora a gente tem que calcular os parâmetros de fila usando as fórmulas do MMS infinito FIFO. Porque daí, no lugar do S, a gente pode testar para 2, para 3, para 4, para 5 funcionários. E a gente pode ir testando até a gente ver que o custo começou a subir de novo. Então, o custo vai começar a baixar conforme aumenta o número de funcionários. E vai chegar uma hora que esse custo vai voltar a subir, porque começa a ficar caro manter muitos funcionários. Nesse momento, a gente pode parar de calcular, porque daí nós já achamos ali o custo mínimo, né? Então, aqui fiz outra tabelinha para vocês aplicarem as fórmulas do MMS infinito FIFO, onde a gente vai começar testando aqui para 2 funcionários. Apliquei todas as fórmulas, isso aqui também é conteúdo de aula 2, para quem não está se localizando aí, então olha depois da aula 2 de novo. Só apliquei as fórmulas aqui novamente, ok? E aí a gente achou aqui o NS para 2 funcionários. Lembra que a gente fazia o somatório? Então, aqui eu até automatizei o somatório. Se vocês verem, tem uma planilha auxiliar aqui, que ele já vai calcular para vocês automático. Então, achamos lá o NS para 2 funcionários. Então, qual que é agora? Vamos calcular o custo para 2. Qual que é o CX? Sempre o mesmo, é R$15 a hora do funcionário. Agora a gente está testando para 2. O CU, R$20, que é o custo do vagão parado, e o NS para 2 funcionários é 1,193. Aí aqui, ó, é a mesma fórmula, né? R$15 vezes 2 mais R$20 vezes o NS aqui para 2 funcionários. O custo passou a ser 53,86, já baixou bastante em relação ao funcionário. Por quê? Agora a gente vai ter menos vagões parados, porque vagão parado custa dinheiro para a empresa. Então, já diminuiu o custo por hora aqui do processo. Vamos testar para 3? A gente consegue reaproveitar as fórmulas aqui para 3 funcionários. Ele já vai atualizar. Nesse caso, a gente não vai precisar nem atualizar o P0, porque eu coloquei aqui uma fórmula automatizada para vocês. Então, ele automatiza sozinho as fórmulas. E aí, a gente só pega o N6 aqui, então, para 3 funcionários. O NS, perdão. Então, o NS 0,968. Então, vamos colocar aqui, ó. 0,968, custo do funcionário continua sendo R$15 a hora e do vagão parado 20. Ah lá, o custo passou a ser R$64,36, já aumentou em relação a 2 funcionários. Então, não está compensando eu contratar um terceiro, está compensando eu ficar aqui com 2 funcionários que o meu custo vai ser menor. Se a gente for testar para 4, atualiza aqui em cima, já vai atualizar todas as fórmulas, o NS 0,938. Então, vamos por aqui, 0,938, CX15, CW ou CU aí, né, 20. O custo aumenta, então passa a aumentar o custo conforme a gente vai contratando mais funcionários. Então, o ideal para esse cenário era que ele trabalha com um funcionário. O ideal era ele contratar mais uma pessoa, porque daí o custo por hora desse processo cai para R$ 53,86. Ok, pessoal? Então, opa! Vocês estão me vendo? Deu uma travada aqui para mim, mas acho que tá tudo ok, né? Não cortou, não. Ficou tudo preto minha tela aqui. Mas acho que tá tudo certo, pelo menos não vi ninguém mandando no chat. Então, o que seria, né, a essência desse exercício? Essa parte aqui de cima já é aula 2. Vocês já estão acostumados. O diferencial é a gente saber aplicar essa fórmula do custo. Então, por isso que eu foquei mais na aplicação da fórmula do custo, que depende do NS. Como depende do NS, então a gente tem que encontrar o NS, né? E para encontrar o NS, a gente precisa usar modelos de filas básicos,
pegar as equações do MM1 infinito FIFO, do MMS infinito FIFO e assim por diante, para ir achando o NS, para daí sim conseguir aplicar essa fórmula do custo. E daí, conforme o custo vai baixando, a gente acha o custo mínimo, depois de um tempo ele volta a subir. Então, aquele último, né, valor mais baixo seria o valor mínimo. Nesse caso, então, para 2 funcionários. Então, o ideal era o sistema trabalhar com 2 funcionários, ok? A professora Miriam mandou para vocês aí no chat. Cadê? Saiu aqui para mim. Que a planilha está disponibilizada para vocês, tá? Então, tá lá como planilha aula 3. Assim a gente fecha o exercício que ficou faltando na semana passada e vamos já aqui engatar, então, no nosso assunto da aula 4, que é a introdução à simulação e série de filas. Já vou direto para a parte de série de filas com vocês, que daí a gente vai falando mais da simulação em si e do Arena e a partir da aula 5 e 6, tá bom? Então, vamos lá. Falando um pouquinho aí de série de filas, né? Quando a gente olha para a prática, a maioria das simulações, a gente vai ver que a maioria dos processos em si, né? Quando a gente olha o processo de manufatura, até prestações de serviço, a gente vai ver que a gente tem diferentes postos de atendimento que realizam diferentes tipos de atendimento, né? Então, é o que a gente chama de série de filas. Então, uma série de filas são filas individuais e sequenciais, ou seja, uma depois da outra, e elas são independentes. Eu tenho a minha fila, faço o atendimento, aí o cliente vai para a próxima fila, onde ele vai passar por outro atendimento, no qual os parâmetros são calculados de acordo com o tipo de cada uma das filas individuais e depois são agrupados. Então, numa série de filas, o que acontece? Quando nós temos vários processos seguidos e a gente pode formar filas entre esses processos. Então, por exemplo, se a gente tem um processo que temos etapas de corte, usinagem, polimento e pintura, por exemplo. Então, a gente tem um processo seguido do outro, né? Começa com corte, depois vai para usinagem, depois polimento, depois pintura. A gente tem uma série de filas, porque a peça chega no corte, fica aguardando ser cortada, depois ela vai lá, por exemplo, para a usinagem, fica esperando ser usinada, depois ela vai para o polimento, espera em outra fila para ser polida e depois ela fica na fila da pintura para passar pelo processo de pintura. Então, são processos sequenciais. A simulação torna o processo da representação desses sistemas de filas mais ágil. Então, quando a gente tem um sistema de filas, né, com vários processos sequenciais, fica mais fácil da gente achar gargalo, né, achar um número maior de peças em fila que forma ali o gargalo por meio da simulação. A gente consegue ver como readequar o layout de modo a formar menos fila, de modo a economizar tempo com deslocamento, por exemplo, entre corte, usinagem e polimento, como rearranjar o layout. A gente consegue testar mais máquinas no corte, mais máquinas na usinagem, ver se melhora o processo, ver se melhora os resultados. Então, o processo de simulação ajuda, né, em toda essa análise, toda essa tomada de decisão. E daí, quando a gente fala em série de filas, nós ainda temos as filas com bloqueio e sem bloqueio. E eu vou mostrar a diferença aqui para vocês antes da gente ir para os exercícios. Então, a série de filas sem bloqueio, segundo nossos autores aí, é um sistema que permite haver fila entre 2 postos de atendimento sem rejeitar os clientes que chegam e encontram o posto ocupado. Então, a palavrinha-chave aqui é sem rejeitar. Então, a série de filas sem bloqueio, as entidades, seja itens, peças, ordem de produção, clientes, né? O que chega ali, as entidades, pode ser transferido de uma fila para outra, mesmo se tiver um número muito elevado ali de entidades aguardando na fila. A fila está enorme. Não interessa se ela está pequena, se ela está grande. Acabou de passar por um processo, ele pode ficar na fila do próximo processo. Então, não é rejeitado a peça ali, mesmo que haja uma fila enorme. Então, vamos pegar um exemplo aqui prático, né? A gente sai aí jantar num restaurante, né? Não reserva a mesa antes, a gente vai lá jantar num restaurante, chega e ele tá lotado. O que acontece, né? Às vezes as pessoas ali, a recepcionista ali, ela vai te oferecer, se você quer aguardar, né? Liberar uma fila ali para que você jante ali no restaurante. E aí, muitas pessoas aceitam e esperam, né? Então, essa pessoa não é rejeitada,
Ela não vai, ninguém vai falar para ela, né? Não, o restaurante está lotado. Às vezes você tem a oportunidade de deixar o nome ali e aguardar, né? Você até ser liberado uma fila, uma mesa para você jantar no restaurante. Então, ou seja, não há rejeito de entidades. Então, por mais que leve um tempo aquela fila, por mais que tenha muita gente naquela fila, o sistema não rejeita aquela entidade. Vamos supor, a gente vai num restaurante aí que é um buffet, né? Que é atendimento por buffet. Então, a gente espera para entrar no restaurante. Aí depois você pega uma fila para se servir no buffet. Aí você janta e você pega uma fila para acertar a conta, né? Então, vejam, a gente tem vários processos de atendimentos diferentes, várias etapas em que a gente vai passar e cada etapa pode ter uma formação de fila e a gente passa por essas filas tranquilamente. Então, isso são séries de filas sem bloqueio. Igual lá no exemplo, né, do corte, da usinagem. A peça chega e vai aguardando entre as filas ali tranquilamente. Então, processo de fila sem bloqueio é quando a gente tem um processo seguido do outro, que se pode formar filas entre esses processos e a entidade ela pode aguardar ali na fila no tempo que for preciso. Então, isso, série de filas sem bloqueio. Quando a gente fala em série de filas sem bloqueio, como em um modelo de séries de filas, né, nós temos ali vários processos e cada processo tem os seus parâmetros, como que a gente vai fazer, então, para encontrar esses parâmetros? Então, como nós vamos encontrar ali tempo de espera na fila de cada uma daquelas etapas, de cada um daqueles processos? Então, quando a gente tem diferentes processos, né, em série, cada processo a gente chama de um estágio K. Então, a letrinha K agora vai representar o número de processos sequenciais que a gente tem. Então, por exemplo, num processo que tem etapa de corte, usinagem, polimento e pintura, o K vai ser igual a 4, porque nós temos 4 processos. E se o modelo de filas de cada processo tiver a característica MMS infinito FIFO, ou seja, uma característica de modelo de filas básicos, que é o que a gente viu lá na semana 2, então se os processos individuais tiverem esse modelo de filas, MMS infinito FIFO, que a gente até agora calculou no exemplo anterior, né? A gente vai poder aplicar as fórmulas do MMS infinito FIFO para cada um desses processos, para o processo 1 de corte, para o processo 2 de usinagem, de pintura, de acabamento, enfim, para todos os nossos processos. Então, se a gente tem uma série de processos e eles individualmente seguem ali modelos de filas básicos, MMS infinito FIFO, MM1 infinito FIFO, a gente pode aplicar os parâmetros de fila desse modelo para cada um dos processos tranquilamente. A única coisa que muda é que vai aparecer esse subíndice I, né? Então, vai aparecer ali, dados de chegada é sempre o mesmo, porque se um processo ele tem 4 etapas, os pedidos que chegam é o mesmo para as 4 etapas. Se chegou 100 pedidos, o corte vai cortar 100 pedidos, a usinagem vai processar 100 pedidos, né? Acabamento vai processar 100 pedidos, então o lambda é o mesmo, então se vocês verem, para dados de chegada não tem o subíndice I. Mas o tempo de atendimento muda para cada processo, os postos de atendimento podem mudar e variar também para cada processo, né? E daí o infinito FIFO mantém ali. Então o subíndice I ele vem só para indicar de qual processo nós estamos falando, se é do processo 1, corte, por exemplo, se é do processo 2, usinagem, se é do processo 3, lá, pintura, por exemplo. Então, ele vem só para a gente conseguir representar de qual processo a gente está calculando ali os parâmetros de fila. Mas as fórmulas é o mesmo que a gente já vem vendo. Então, relembrando, né, as fórmulas aí do MMS infinito FIFO que a gente viu lá na aula 2, a única coisa que muda é que agora vai sempre aparecer um subíndice I, que é onde a gente vai estar indicando de qual processo que a gente está calculando aí os parâmetros. Se é do corte, pintura, polimento, né? Só para diferenciar aí os parâmetros de fila. Ok, gente? E daí a gente então vai calcular lá todos os parâmetros de filas para o corte, todos os parâmetros de fila para o polimento, né? E assim subsequente. Só que daí, como que a gente vai encontrar os parâmetros de fila do sistema como um todo? O sistema todo mesmo ali de processamento. Não quero saber individual de cada etapa, quero saber do sistema todo. Então, para isso, para a gente calcular os parâmetros de todo o sistema, a gente pode usar somatórios e produtórios. Então, como que vai ficar o cálculo dos parâmetros de filas para todo o sistema? Então, se eu quero achar o NF, número médio de clientes na fila no sistema todo, não só do corte, do polimento, eu quero do sistema todo.
É simples, é só a gente somar todos os NFs individuais. Eu pego o NF do corte, do polimento, da usinagem, de todos os meus processos e somo. Então, eu vou ter o número de clientes na fila do processo todo. Mesma coisa NS, é o somatório dos NS individuais. TF também é o somatório. TS também é o somatório. Rho vai ser 1 menos aqui o P0, e o P0 vai ser o produtório dos P0s. Então, vai ser a multiplicação dos P0s individuais. E daí o Rho é 1 menos esse P0 aqui do sistema todo. Então, vai ficar mais fácil com o exemplo que a gente vai fazer agora. Mas tem alguma dúvida, algo que vocês querem colocar por enquanto? Que daí a gente já vai para o exemplo. Acho que com o exemplo sempre fica mais claro, né, de como isso acontece na prática. Então, vamos ver um caso aqui de séries de filas sem bloqueio, para vocês verem como que a gente aplica tudo isso aí que eu falei para vocês. Vamos lá. Então, diz assim, o processo de produção de uma confecção é composto por 4 etapas: corte, costura, bordado e embalagem. Você trabalha no PCP e foi chamado para identificar o porquê está gerando tanto acúmulo de itens entre as etapas do processo. Para isso, você passou o dia acompanhando a rotina dos trabalhadores. O processo produtivo se inicia com a etapa de corte dos tecidos, onde há uma máquina de corte que leva um tempo médio de 2,5 minutos para realizar o corte referente a um item. Depois disso, as peças seguem para o processo de costura, com 3 máquinas de costura e um tempo médio de 7 minutos para realizar as costuras. Depois de costurados, os itens são bordados. Para isso, há 4 bordadeiras que levam 11 minutos em média para realizarem o bordado em cada peça. Por fim, os itens são embalados em um tempo médio de 1 minuto. Na etapa de embalagem, há apenas um funcionário. Se a demanda média é de 20 peças por hora, avalie o sistema de filas em série, admitindo que não há bloqueio, ou seja, o que a gente vem vendo até então. Calcule os parâmetros de fila para cada subsistema. Qual é o gargalo do processo? Então, é o corte, a costura, né, o bordado, a embalagem. O processo está sobrecarregado? Então, coloquei um passo a passo aqui para a gente chegar, né, na resposta para essas perguntas. Primeiro, vamos levantar os subsistemas presentes nesse sistema todo. Depois, calcular todos os parâmetros de filas para cada um dos subsistemas. Depois, calcular todos os parâmetros para a série de filas, ou seja, para o sistema todo. E daí, responder, né, qual processo forma o gargalo. É o gargalo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente vai levantar os subsistemas aí desse sistema todo, desse processo todo. Primeira coisa, então, ele fala lá que tudo começa com corte, né? Isso aqui eu estou repetindo o texto do enunciado, ó. Então, ele fala que a primeira etapa é o corte, que tem uma máquina e leva 2,5 minutos para realizar o corte no item. Então, a gente tem que o tempo de atendimento da máquina é 2,5 minutos por peça. Então, qual que é o Mi do processo de corte? Ó, veja o 1 aqui, Mi1. Lembra daquele Mi-I? Então, aqui o I é igual a 1, significa que a gente está falando do primeiro processo, que é o corte. Então, o Mi1, que é de corte, vai ser 1 sobre o tempo de atendimento, né? Então, vai ser 1 sobre o 2,5. Só que aí aqui eu já multipliquei por 60 para a gente ter ali os dados em hora, né? Então, para a gente ter tudo em hora. Então, nesse sistema aqui, a taxa aí de atendimento é de 24 peças por hora. Eu coloquei por hora porque aqui atrás, ó, ele fala para nós que a demanda média é de 20 peças por hora. Então, por isso, vamos padronizar todas as informações em horas e não minutos. Então, achamos o Mi do corte, 24 peças por hora, e o S é igual a 1, porque só tem uma máquina de corte. Então, agora a gente tem que achar o Mi e o S para todos os outros subsistemas. Então, o segundo subsistema é a costura, ele fala que tem 3 máquinas e o tempo de costura de cada máquina é 7 minutos. Então, o tempo de atendimento de cada máquina, 7 minutos por peça. O nosso Mi, então, 1 dividido por 7, 1 sobre tempo de atendimento, a gente viu isso lá na primeira semana, vezes 60 para deixar em horas. Então, isso vai dar 8,57 peças por hora, o Mi da costura. E o nosso S é igual a 3, porque nós temos 3 máquinas. Terceira etapa são os bordados, onde ele fala que tem 4 bordadeiras e que leva 11 minutos cada bordado. Então, tempo de atendimento 11 minutos. Então, o Mi 3, que é do bordado, vai ser 1 sobre o tempo de atendimento, que é 11, vezes 60 para ter em horas.
Então, 5,45 peças por hora é o Mi3 do bordado. E o nosso S é igual a 4, porque tem 4 bordadeiras. E por fim, né, eles são embalados, então 4 etapas aí a embalagem, que leva 1 minuto e tem um funcionário. Então, tempo de atendimento 1 minuto, logo o Mi4 aí da embalagem, 1 dividido pelo tempo de atendimento, que é 1, vezes 60 para ter em horas. Então, isso dá 60 peças por hora são embaladas. E o S é igual a 1, porque nós temos apenas um funcionário. E ele fala que a demanda média é de 20 peças por hora. Esse 20 peças por hora é o quê? Qual letrinha aí dos parâmetros de fila? Quem sabe? Tô falando muito, né, gente? Vamos interagir aí. Quem sabe o que é o Mi? O que ele vai representar aí, o Mi? E aí? Chegam em média 20 peças por hora. Então, isso vai ser o quê? Alguém sabe? O que representa o 20 peças por hora? Está relacionado à chegada. Chegam, a demanda aí, chegam 20 peças por hora para passar por todo esse processo. Então, esse vai ser o nosso lambda, ok? Então, a taxa de chegada é de 20 peças por hora. Então, achamos todos os taxas de chegada, taxas de atendimento e o número de recursos para cada processo. Vamos continuar os cálculos agora lá no Excel, ok? Vou compartilhar esse Excel com vocês também. Deixa eu abrir aqui. Vou pedir para a professora Miriam depois postar para vocês essa planilha, tá? Deixa eu só explicar essa planilha, então. Aqui, ó, tem todas as fórmulas de recorrência para a gente resolver esse exercício. Então, aqui estão todas as fórmulas do MMS infinito FIFO. Vou até colocar aqui, ó. Essas são as fórmulas do MMS infinito FIFO. Porque ele fala que todas as chegadas e atendimentos seguem comportamento exponencial. A gente está falando de modelos de série de filas com comportamento para dados de chegada e atendimento exponencial. Então, a gente vai usar sempre essas fórmulas do MMS infinito FIFO para calcular os parâmetros de fila para todos os subsistemas. Então, eu coloquei aqui, ó, os parâmetros de filas pro primeiro subsistema, pro segundo, pro terceiro e pro quarto subsistema. Eu aqui, pessoal, ia calcular com vocês, mas por conta do nosso tempo eu vou mostrar, vou calcular aqui ok? Só para vocês entenderem a aplicação, para dar tempo a gente vendo séries de filas com bloqueio, tá? Mas é só para vocês entenderem como que está montado aqui, então, a planilha. A gente faz esse aqui junto, ó. Então, aqui, para o corte, subsistema corte, coloquei aqui todos os parâmetros para a gente calcular. Isso aqui a gente já fez na aula passada, por isso que eu não estou dando muito enfoque nisso, né? A gente já viu essas fórmulas na semana passada. Calcular seguindo o modelo MMS infinito FIFO, ou seja, as fórmulas estão aqui, é só aplicar aqui para calcular, ok? Então, vamos aplicar. Eu vou pegar um aqui que está em branco para a gente fazer. Deixa eu... pegar esse aqui para a gente fazer, depois a gente volta naquele lá. Então, vamos começar por aqui. Então, aqui está o corte, costura, bordado e aqui embaixo o processo de embalagem. Já coloquei o Mi aqui de todos que a gente achou ali no PowerPoint, já coloquei aqui os valores do Mi e já coloquei também os S's, ó. 1, 3, 4 bordado e 1 para embalagem. Então, agora a gente tem que calcular os parâmetros de fila, né? Então, vamos só aplicar de 1 aqui para vocês relembrarem um pouquinho. Então, o Rho, como a gente calcula o Rho? Aqui, lambda dividido por S vezes Mi. Então, é igual a lambda, que nós temos aqui, dividido por S vezes o Mi. Lembrando que lambda, S e Mi a gente achou ali no PowerPoint agora, né? Então, o lambda do 20 a gente achou no PowerPoint, o S a gente também colocou no PowerPoint, o Mi também. Que nada mais é, né, que os 60 minutos dividido pela taxa de atendimento. Então, achamos o Rho, 83,33% é a ocupação da etapa de corte. O P0, se vocês lembrarem, a gente estava usando 3 células diferentes para calcular ele, né? Uma do somatório, que é essa primeira parte aqui, ó, do P0, que é o somatório. A segunda era essa fórmula aqui, essa fração aqui, segunda fração, e a terceira parte era essa terceira fração aqui. Então, vamos aplicar uma aqui para vocês relembrarem. O somatório, ele vai de n igual a 0 até s menos 1. Esse s, ele é 1.
Então, 1 menos 1 é 0. Então, o somatório ele só vai ser aplicado para n igual a 0, nesse caso aqui. Então, vai ser igual o lambda dividido, estou aplicando essa primeira parte, ó, dividido pelo mi elevado a n, que é 0, né? A gente está fazendo para 0. Tudo isso dividido por fatorial de 0. Apliquei essa fração do somatório. Achamos ali, então, a parte do somatório para S igual a 1. Agora, a segunda parte do P0 é essa fração aqui, ó. A segunda parte vai ser igual a lambda dividido por mi elevado a S. Tudo isso dividido por fatorial de S. Aplicamos a segunda fração, agora vamos aplicar a terceira, que é igual a 1 dividido por 1 menos lambda dividido por S vezes mi é o ρ. Então, posso pegar direto o ρ aqui. Então, a terceira parte, 6. Agora, a gente pode calcular o P0, que é igual à primeira parte, que é o somatório, mais a segunda vezes a terceira, tudo isso elevado a menos 1. Então, vou fazer igual aqui o somatório mais essa segunda parte vezes a terceira, e daí eu pego tudo isso daqui e elevo a menos 1. Então, achamos o P0. Se quiser saber em percentual, só aplicar aqui o percentual. Então, a ociosidade do sistema é 17%, 16,67%. O NF, basta a gente aplicar aqui a fórmula de cima também. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. O NF, basta aplicar essa fórmula. O TF também, é só aplicar a fórmula. O TS também, o NS também. Então, eu não vou aplicar aqui para a gente não perder muito tempo, porque a gente já fez isso na semana anterior, tá bom? Então, vou só colar as fórmulas direto aqui para vocês, ó. Mas, basicamente, o NS, ó, tá aplicado toda a fórmula aqui, usando lambda, S, mi, P0, ρ, tudo que é aplicado ali na fórmula. Assim, a gente acha todos os parâmetros de fila. Depois que vocês calcularam pela primeira vez, gente, é só copiar isso aqui e colar para os próximos, a partir aqui do ρ, né? Ó, vou colar para o segundo. Aí, o que nós temos que atualizar? O somatório, porque agora o S é igual a 3. E o somatório do P0, ele vai até S menos 1. Então, 3 menos 1, 2. Então, esse somatório ele tem que ir até 2. Então, copia aqui, coloca mais, cola. No lugar do 0, coloca 1. Coloca outro mais, cola, e no lugar do 0 coloca 2. Então, ele vai de 0 até 2. Então, a gente aplica aqui, ó, o somatório para 0 mais com 1 mais com 2. Então, o somatório está indo de 0 até S menos 1. S é 3, 3 menos 1, 2. Então, vai de 0 até 2. E daí, ele vai atualizar todos os outros parâmetros de fila ali. Então, pode copiar e colar, mas só lembrar de atualizar sempre o P0. Então, aqui, posso colar para o bordado, a partir do ρ, e atualizar o P0. Aqui vai até 4, então o somatório tem que ir até 3, sempre menos 1, né? 4 menos 1, então vai até 3. Então, vou pôr aqui mais uma parte do somatório e já vai atualizar todos os outros parâmetros. E o da embalagem, ele também é 1, então basta copiar do primeiro aqui, que era 1, que daí a gente nem vai precisar mexer com o somatório. Então, temos todos os parâmetros de fila calculados para cada sistema. Olhando aqui os parâmetros de filas, qual parece ser o gargalo do nosso sistema? Corte e ocupação está em 83%, costura 77%, bordado 91% e embalagem 33%. Qual que é o gargalo do sistema? Corte, costura, bordado ou embalagem? O que vocês acham? Tem alguém aí para dar um palpite? Aqui, ó, ocupação do corte, 83%, da costura 77%, do bordado 91% e da embalagem 33%. E aí, qual que é o gargalo desse sistema? Corte, costura, bordado ou embalagem? Ninguém quer chutar aí?
Então, aquele que tem maior ocupação, né? Então, o que está mais sobrecarregado aqui é o que tem maior ocupação, é o que tem o Rho mais próximo de 100%. Então, olhando os parâmetros de fila, o bordado parece ser o processo mais sobrecarregado, seguido do corte, depois costura, depois embalagem, que está 33%. E qual que é os parâmetros do sistema de filas como um todo? Então, aqui, o P0 vai ser o produtório dos P0s individuais, então a multiplicação. Então, a gente pega aqui o P0 de cada um e multiplica um pelo outro. Então, o P0 aqui do sistema de filas como um todo, se a gente até jogar um percentual aqui, vai ser 0,0065%, ou seja, a probabilidade de todas as máquinas de corte, costura, bordado e embalagem estiverem paradas ao mesmo tempo é de 0,0065%. O NF é o somatório dos NFs individuais. Então, é só somar os NFs aqui individuais. NF, então, o número de peças na fila no sistema como um todo. 15 pedidos por hora estão em filas no sistema todo. TF também é um somatório. Vou arrastar aqui, ó, que ele vai pegar todos os TFs e somar. 0,77 horas é o tempo de espera na fila. TS, 1,13 horas é o tempo de permanência de um pedido ali no sistema. Então, do momento que o pedido chega até ele sair pronto, leva 1,13 horas. NS, número de peças no sistema, em média 22 pedidos por hora ficam ali naquele sistema. E o Rho é só fazer o 1 menos o P0 que a gente já achou. Então, igual a 1 menos o P0, aqui ó, o Rho, 1 menos P0. 0,99%, se a gente jogar o percentual aqui, vai dar aí quase 100% do tempo esse sistema está ocupado. Então, sempre alguma coisa está funcionando, né? Então, o mais sobrecarregado está sendo o bordado, com uma ocupação superior a 90%, né? Se a gente pegar o tempo de permanência na fila aqui dele, 0,63 horas, para saber em minutos, vamos fazer só por curiosidade aqui. 0,63... Aqui, 0,45, tempo de espera na fila, né? 27 minutos em média ali, uma peça fica aguardando nessa fila. Então, a gente pode fazer essa análise também para os outros processos, né? Então, esse é o gargalo do nosso processo. Ele está bem ocupado, o processo quase 100% do tempo. Alguma etapa ali está funcionando, alguma máquina está funcionando. Tempo de espera na fila ali, em média, né, do sistema todo, está sendo 0,77 horas, para saber em minutos. Vamos fazer aqui vezes 60. 46 minutos, então, em média, aí, é o tempo de permanência na fila de uma peça, né? Fica em média 46 minutos aí na fila. E o tempo que ela fica no sistema, 1,13 horas. Então, do tempo que ela fica no sistema, na fila, ela fica em torno aí de 46 minutos. A gente tem uma noção, né, do tempo total de produção, o quanto que é só em espera ali de filas. Então, assim, a gente acha os parâmetros do sistema de filas como um todo, calcula o individual de cada processo, depois o P0 multiplica e os outros é só fazer o somatório, ok? E o Rho aqui, 1 menos o P0, conforme mostra a nossa fórmula. Ok, gente? Deu para saber um pouquinho, entender um pouquinho como que a gente vê quando é um processo em série, ou seja, quando a gente tem vários processos seguidos um do outro? Então, é só analisar individualmente e depois aplicar ali os somatórios e os produtórios, ok? Então, vamos lá, vamos seguindo. Vou explicar aqui para vocês também o processo de filas com bloqueio. Então, o processo de filas com bloqueio, na verdade, não permite formação de filas. Então, ele, quando tem filas e quando o posto de atendimento, na verdade, quando o posto de atendimento está ocupado, ele não deixa formar fila, ele recusa aquela entidade. Então, quando a peça chega naquele processo e se a máquina ali está ocupada, essa peça ela é recusada e ela não passa por aquela máquina, ela não passa por aquele processo. E daí, quando a gente fala em filas com bloqueio, a gente trabalha com probabilidades de ocupação. Então, supondo que a gente tem ali 2 postos de atendimento, representado aqui por coordenadas cartesianas. Sempre que aparecer o número 0 é porque o posto está ocupado, e quando aparece o número 1 é porque o posto... Sempre que aparecer 0, o posto está desocupado, e sempre que aparecer 1, o posto de atendimento está ocupado. Então, 0, 0, não tem ninguém no posto 1 nem no posto 2. 1, 0, eu estou com o posto 1 ocupado e o 2 desocupado. 0, 1,
o posto 1 está desocupado e o segundo ocupado. 1, os dois postos estão ocupados. Isso aqui é 1 barra, tá? 1 barra 1 significa que o primeiro, ele não está ocupado, mas ele está bloqueado. Ou seja, a peça ela passou pelo atendimento 1 e ficou ali porque o atendimento 2 estava ocupado. Então, ela bloqueia o atendente 1. E o atendente 1 não pode atender ninguém até que essa peça saia daqui. E ela não sai porque o segundo está ocupado. E daí, quem chega e encontra o posto de atendimento 1 ocupado é dispensado. Não permite formação de filas. E daí, a gente tem as equações para calcular cada uma dessas probabilidades. Então, aqui, né, a gente tem o P01, do primeiro está desocupado e o segundo ocupado, do P11, do P10, do P1/1 e do P00. Então, a gente tem todas as equações aqui. E a soma de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Então, para nós calcularmos os parâmetros de filas de série com bloqueio, que são essas equações aqui, a gente precisa conhecer as probabilidades, porque as equações dependem tudo das probabilidades, ó. E daí, para calcular essas probabilidades, a gente precisa contar com o auxílio do solver do Excel. Então, vamos lá, né? A gente tem, quando tem séries de filas com bloqueio, não é permitido formação de filas, então gravem isso. Com bloqueio, não há formação de filas. Então, ó, tempo de filas, tempo de espera na fila é 0, porque não é permitido formar fila. Tamanho de fila, NF, é 0, porque não pode ter ninguém na fila, porque é proibido formação de filas. Então, NF e TF é zerado. E os outros parâmetros estão sempre relacionados com as probabilidades de ocupação de ambos ali os postos de atendimento. Então, a gente está aí, né, 2 minutinhos para acabar nosso tempo, mas dá tempo de mostrar aqui para vocês um exemplo para ficar um pouco mais claro como que funciona essa dinâmica de filas com bloqueio. Diz o seguinte: em uma linha produtiva, as peças passam por um processo de lixamento que gera a necessidade de seguirem para uma inspeção da qualidade. Essas peças chegam ao posto de inspeção de qualidade a cada 2,5 minutos. Então, isso aqui está relacionado ao lambda. O primeiro analista da qualidade pega a peça e limpa a superfície em um tempo médio de 1,2 minutos. O segundo analista da qualidade verifica se o diâmetro da peça ficou dentro do especificado e demora em média 1 minuto. Se a peça chega ao posto de qualidade e o analista 1 já está ocupado, a peça segue para o processo de embalagem sem passar pelo controle. Ou seja, a gente tem 2 analistas da qualidade fazendo ali o controle de qualidade. Se a peça chega e o primeiro analista está ocupado, ela não passa pelo controle de qualidade, ela segue o processo. Se a peça chega e encontra o analista 1 desocupado, então ela passa pelo controle. Então, isso representa uma série de filas com bloqueio. Não há formação de filas. Calcule a probabilidade de cada etapa de inspeção estar ociosa, bem como a ociosidade total do sistema, o número e o tempo médio de peças no sistema em inspeção. Então, para isso, eu vou usar o Excel aqui com vocês. Bem rapidinho a gente resolver esse exercício. Vou compartilhar com vocês depois todas essas planilhas, tá bom, gente? A professora Miriam coloca lá no estúdio para vocês. Então, primeira coisa, achar o lambda e o Mi1 e o Mi2. Mi1 relacionado ao analista 1 e o Mi2 relacionado ao analista 2. Deixa eu marcar aqui. Analista 2. Então, o nosso Mi é a chegada das peças. Ele fala que chega uma peça a cada 2,5 minutos. Então, quantas peças chega por hora? Uma hora tem 60 minutos, então 60 dividido por 2,5, chegam 24 peças por hora. Qual que é o tempo de atendimento que leva o analista 1? Ele fala ali que o analista 1 leva 1,2 minutos, ó, para fazer ali a parte do atendimento dele. 1,2 minutos. Então, quantas peças ele faz por hora? Se cada peça leva 1,2 minutos, 60 dividido para 1,2. Então, ele faz 50 peças por hora. E o Mi2, ele fala que o segundo analista leva, em média, ali 1 minuto para analisar a peça. Então, quantas peças ele faz por hora? 60 dividido por 1 minuto. 60 peças por hora. E daí, a gente precisa calcular o valor de P00. Porque todas as outras probabilidades, ó, coloquei as fórmulas aqui do lado para vocês. O P01, que eu apliquei a fórmula aqui, ó, é lambda dividido pelo Mi2 vezes o P00. O P1, lambda ao quadrado dividido
por Mi vezes o Mi1 mais o Mi2 vezes o P00. Aqui, ó, aplicamos a fórmula. P10 também depende aqui de P00. P1/1, a hora de aplicar a fórmula também depende do P00. Então, todas dependem de P00. Então, a gente tem que encontrar ele. Mas nós não temos uma fórmula para ele. Só que nós sabemos que o somatório de todas as probabilidades tem que dar igual a 1. Então, coloquei uma célula aqui desse somatório, dessa soma. Então, o P00 mais P01 mais P11 mais P10 e mais P1/1 tem que ser igual a 0. Então, eu fiz uma célula para mostrar esse somatório deles. Agora, a gente tem que encontrar o P00 que satisfaça essa soma igual a 1. Para isso, a gente vai usar o solver do Excel. Então, a gente vai lá em Dados, Solver. E aí, aqui vocês não vão colocar nada na função objetivo. Alternando células variáveis, deixa eu excluir aqui, porque já estava preenchido. Vai abrir assim. Aqui, alternando células variáveis, a gente vai marcar o P00, que é quem nós queremos descobrir. As restrições, vou fazer aqui do zero com vocês. Vamos em adicionar. Célula de referência vai ser o somatório. A gente vai falar que ele tem que ser igual a 1. Porque ó, o somatório tem que ser igual a 1. Então, a célula que a gente colocou o somatório, que é a B10, tem que ser igual a 1. Adicionamos a restrição, só dar aqui o resolver. E ele vai resolver para nós. Então, ele já preencheu o valor de P00 e com isso todas as probabilidades foram preenchidas, porque eu já tinha deixado ali com as formas. Então, o P00, a probabilidade dos dois postos de atendimento estarem desocupados, os dois analistas, 47%. Só do segundo analista está ocupado, 19%. Dos dois estarem ocupados ao mesmo tempo, 4%. Do primeiro estar ocupado, 27%. Do primeiro estar bloqueado, o segundo ocupado, 3%. O somatório todo aqui, ó, dá 1, que é o que precisava dar, né? Era a condição. Aí a gente consegue calcular NS, TS e a taxa de rejeição pelas fórmulas aqui, ó. NS, TS e a taxa de rejeição, aqui, ó, taxa de rejeição. Apliquei as fórmulas, vou compartilhar com vocês já aqui, tá? As fórmulas vocês conseguem daí conferir, testar aí. Taxa de rejeição deu 8,33 peças por hora. O que isso significa? Que, em média por hora, 8 peças chegam para o controle de qualidade, o analista 1 está ocupado, então rejeita essas peças. Então, em média por hora, são rejeitadas 8,33 peças. Então, 8,33 peças por hora não passam pelo controle de qualidade. E a gente tem aqui esse P01 e esse P02, que está aqui as fórmulas embaixo deles, ó, que é a probabilidade do posto de atendimento 1 sempre estar desocupado. Então, vai ser ali o somatório do P00, P01 e do P1/1, que é sempre quando o posto 1, ó, ou ele está representado por 0, desocupado, ou bloqueado. Então, 69% do tempo, o analista 1 está desocupado ou bloqueado. E o P02 é a probabilidade do analista 2 estar desocupado. Então, é quando tem 0 aqui na posição 2, então P00 e P10, sempre quando o analista 2 está desocupado. 74% é a probabilidade dele estar desocupado. Isso, então, é um processo de filas com bloqueio, quando rejeita peças quando o primeiro posto de atendimento está ocupado. E aí a gente tem com isso aqui o cálculo da taxa de rejeição e as probabilidades de ocupação e desocupação aí de ambos os postos. Ok, pessoal? Eu vou compartilhar com vocês todas essas planilhas que eu usei para fazer o exercício de séries com bloqueio e para fazer o exercício de séries sem bloqueio, tá bom? Eu sei que é bastante conteúdo, é bastante coisa, né? Mas qualquer dúvida, vocês mandem pelo Fale com o Mediador, se forem tentar fazer o exercício depois, né? E surgir alguma dúvida, as dúvidas vêm quando a gente pratica o exercício. Então, vocês mandem pelo Fale com o Mediador, que eu e a professora Miriam, a professora Thaís, acho que vai continuar ali no Fale com o Mediador também, a gente vai auxiliando vocês, ok? Então, para essa aula é isso. Foi uma aula bem extensa, porque eu fiquei devendo um exercício da semana passada, né? Então, isso tomou um tempo no comecinho ali, mas deu tempo nós vermos aí o assunto da aula 4, que é filas com bloqueio e sem bloqueio. Então, pessoal, fico à disposição. Desejo para vocês aí uma ótima semana e a gente se vê, então, na próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.